Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada. Bora lá falar do Internacional, porque hoje é dia de Inter, Maracanã, Rio de Janeiro. O Colorado vai enfrentar o todo-poderoso Flamengo em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro. É claro, quem sabe um pontinho conquistado na cidade maravilhosa. O Inter com novidades, Alejandro foi relacionado, tá sem lateral esquerdo, né? Tá sem reserva para lateral esquerda. Tem a questão do Vijagra, reforços, nomes surgindo e cada vez mais confirmadas aqui, informações, inclusive, que a gente já trouxe nos conteúdos. Tem muita coisa pra gente falar do nosso Colorado, então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação, não te esquece de deixar aquele like, que é importantíssimo pro conteúdo, compartilhamento, mais ainda o hype, né? Tem como tu botar aquele hypezinho legal ali, porque daí também o conteúdo sobe no algoritmo do YouTube. E te inscreve. Te inscreve porque a gente tá para bater, deve bater hoje, tá? Os 80 mil inscritos e a gente segue em busca da plaquinha de 100 mil. Ainda em dezembro, quem sabe nessa temporada a gente consegue bater os 100 mil inscritos, a plaquinha, e ficar feliz pra caramba, né, com esse feito. A parceria que a gente tem diária por aqui vai só aumentando e consolidando. Lembrando que a galera das Gemas Brilhantes tá te esperando também, cara. Entra no site, fala com eles no 0800 e entende um pouquinho como fazer para investir em pedras preciosas, em ouro, que valorizam muito mais do que qualquer taxa de juro de banco, qualquer investimento no Brasil. Fala com eles esse 0800, entra no site, é totalmente legalizado, regulamentado, e os caras são especialistas nesse tipo de procedimento de investimento, beleza? Gemas Brilhantes é minha parceira e dou intervenção também. Valeu? Bom, gurizada, vamos lá. Tem algumas novidades interessantes na lista de relacionados e nas informações que o Inter trouxe ao chegar ao Rio de Janeiro. E a gente pode colocar aí, por exemplo, na tela a lista de relacionados com o Alejandro. Já falamos sobre isso no início aqui do conteúdo. Me espanta o Alejandro, tá? E aqui eu não sei se até não é um tapinha de luva um pouco em quem tá dizendo que ele tá um gordo, fora de forma, né? Problema com balança e tal. Ele não tá apto para jogar os 90 minutos, ele tem uma minutagem reduzida para jogar, tanto que ele perdeu treinamentos, né, em meio às negociações com a Rússia, não dormia direito, estava fazendo trabalhos com um personal trainer, né, em separado dos demais atletas do CSKA, treinou agora sem ser com os demais jogadores, fez um treino específico, muito mais de força, de questões de ativação física do que técnica, mas enfim, está com o grupo. Gosto da ideia, tá? Desde que não antecipem nada deste jogador, para a gente não acabar perdendo ele lá na frente por alguma lesão muscular. Tem o Alejandro dentro, já tem o Vijagra fora. E me sopraram que ele sentiu, mas ninguém me confirma essa informação, porque o Inter, ele passa para os repórteres que estão lá no Rio de Janeiro, de que não há nada para falar do Vijagra, tá? Aí tu começa a mandar mensagem, tu começa a especular, disseram que ele sentiu e por isso foi preservado. Se vai evoluir para um edema, lesão e tudo mais, não sei, tá? Mas ele ficou em Porto Alegre fazendo trabalhos específicos. Outro que não viajou foi o Alisson, lateral esquerdo, que renovou agora recentemente até 2030, né? E a gente está sem um reserva para, então, função. Vai jogar o Bernabé, possivelmente. Tem a possibilidade do Félix entrar, fazendo dupla com o Gabriel Mercado, mas a gente deve ver o time muito parecido do Grenal, com o Rocher, o Bruno Gomes, o Gabriel Mercado, o Félix Torres e o Bernabé, o Ronaldo com o Paulinho, Alan Patrick, Carboneiro Vitinho e o Rafael Borré, tá? Deve ser esse time que enfrenta o Flamengo. O Flamengo, na verdade, se a gente for olhar, eu tenho aqui também a escalação, tá? O Flamengo, ele vem, obviamente, também, né, de, vamos dizer assim, 3 reveses, né? E uma sequência negativa que não tem há anos, tá? Só que
obviamente, vai ter a questão do Lucas Paquetá com a torcida, né, do Flamengo no Maracanã. Aliás, a torcida, para melhorar a fase, todas as organizadas vão estar atrás do gol. E elas vão cantar em uníssono. Teve até, diversos torcedores das organizadas do Flamengo falando sobre isso, que é meio que uma campanha para fazer com que o time recupere aí os bons momentos de 2025, quando ganhou, né, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, tá? Ó, o Felipe Luiz deve ter quase todo o elenco à disposição, tá? Com exceção do Saul, que está se recuperando da cirurgia no calcanhar, e o Jorginho, que está suspenso. Aí a gente tem, então, o Rossi, deve ser o Royal ou o Varela, com o Vitão ou o Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. O Pulgar com o Everton Araújo e o Carrascal, Plata, Cebolinha ou Arrascaeta e o Pedro. E aí a gente está botando sempre o ou ali, justamente porque é início de temporada e os caras podem estar preservando jogadores ou podem estar fazendo, né, algum rodízio justamente pela questão da minutagem que a gente sempre comenta, beleza? Outra notícia boa é que o Benjamin e o Alan Rodrigues também estão muito próximos de retornar, né? O Alan Rodrigues já fazendo trabalho de recuperação física e deve ser até possibilidade de ser relacionado para o jogo do final de semana, agora contra o São Luís, no domingo, né? Pelo Campeonato Gaúcho, quartas de final no Beira-Rio. E o Benjamin já está também num processo de terminar a questão com os fisioterapeutas em cima da lesão muscular que ele teve e também início de retreinamento. Daqui a pouco, mais uma semana, 10 dias, está de volta aí o volante ganês, tá? Vamos falar de mercado de transferências, porque olha só, ontem eu tinha trazido para vocês que o Inter quer ainda um zagueiro, um lateral esquerdo e um ponta pelo lado, tá? O lateral esquerdo é o Angileri, o zagueiro, agora, informação do REC, é o Juan Jesus, e o atacante pelo lado é o Bruno Rodrigues. E aí eu vou trazer para vocês um complemento da informação que trouxe ontem sobre o Bruno Rodrigues. O Palmeiras negocia o empréstimo de Bruno Rodrigues com o Internacional. Matéria do Globo Esporte, assinada pelo Thiago Ferri, lá de São Paulo, tá? E aí ele diz o seguinte: ele está recuperado de 2 graves lesões do ano passado, foram no joelho, mas ele não conseguiu se firmar e se destacar com o Abel Ferreira, porque a partir das lesões ele perdeu espaço. Na temporada, mesmo com rodízios propostos pelo treinador, o Bruno Rodrigues só esteve em campo 3 vezes. Um empréstimo, portanto, seria uma boa oportunidade para ele conseguir jogar mais. E o Palmeiras daria rodagem a um atleta que deve ter poucos minutos daqui para frente. Sem contar que o John Arias, né, do Wolverhampton, deve ser um reforço também do Palmeiras. E aí o Bruno Rodrigues também disputa lugar com o Flaco Lopes, Vitor Roque, o Riquelme, o Alan, o Felipe Anderson, o Sousa. Então, tu sabe que, obviamente, né, ele vai ter pouco espaço lá. E aí, então, ele seria um bom reforço para o Inter. Com a camisa do Palmeiras, são 16 jogos e 2 gols marcados apenas. Vale destacar, ele teve problema no joelho, tá? Teve problema no joelho e depois teve lesões musculares que atrapalharam, né, obviamente, a continuidade dele lá, tá? E seria, então, um jogador que o Inter teria para alternativa para jogar ao lado, pelos flancos, tá? Já tem o Vitinho, já tem o Carboneiro, tem o Borré, que pode também jogar pelo lado, mas não é a tendência, ele vai jogar mais como segundo atacante, atrás, né, do Alejandro, se os dois jogarem juntos. Até eu te recomendo, tá, que tu vá no Intervenção de ontem e veja a aula que o Bolívar dá sobre a possibilidade dos dois jogarem juntos. O que tem que acontecer? Taticamente, não te apega aos nomes que o Bolívar colocou ali. Ele está falando de funções. Tá? Se, por exemplo, ele for jogar num 4-4-2 losango, num 3-5-2, num 5-3-2, enfim, tem muita coisa legal para tu assistir no programa de ontem, tá? E o zagueiro é o Juan Jesus. Cara, o Juan Jesus, ele tá na Itália, tá para sair de lá agora no meio do ano, porque o contrato encerra e o Inter tá tentando a liberação deste jogador. É um jogador de imposição, óbvio, né? É um jogador que tem muita experiência europeia, já está acima de 30 anos, é bem verdade, mas é o zagueiro que atua pelo lado esquerdo
e que seria o complemento da defesa colorada. Tu pode pegar e botar o Juan Jesus com o Gabriel Mercado, o Juan Jesus com o Félix, o Juan Jesus jogando até mesmo com o Vitor Gabriel de pé invertido, tá? Seria o cara para ser o grande destaque da defesa do Internacional. Esses dois nomes me agradam, porque a gente tira a possibilidade do Cleiton Sampaio, por exemplo, jogar. O Juninho, ele também vai para baixo na hierarquia. Lá na frente, a gente teria mais um homem de ataque, né, pelo lado, além do Carboneiro e do Vitinho, sem contar o Borré e o Alejandro. A gente tem um lateral esquerdo que já é o Alisson, né, o reserva do Bernabé, mas, por exemplo, se vem o Angeleri ou outro lateral que daqui a pouco o Inter consiga, também bota uma pressão no Bernabé. Mais ainda a possibilidade de ele poder jogar mais avançado daqui a pouco, porque o Angeleri é um cara muito mais defensivo. Enfim, as peças vão se ajeitando e o Inter vai montando um grupo. Vai ganhar? É o melhor grupo do Brasil? Óbvio que não. Óbvio que não. Vai ganhar? Não sabe, não tem como saber. Mas pelo menos o Paulo Pezzolano ganha opções e peças para mudar os seus setores, para mudar o seu sistema, para mudar a parte tática a hora que ele quiser. E aí, quem sabe, pode ser um ano promissor para o Internacional aí, quem sabe beliscar uma Copa do Brasil. Por que não? Se o Corinthians levou no ano passado, gurizada, dá para levar sim, principalmente se a gente deixar a vida em campo. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o like, não te esquece também de compartilhar o conteúdo e principalmente te inscrever no canal pra gente passar dos 80 mil até chegar ao jogo do Inter. O que tu acha? Já vamos fazer ali 80 mil em alguma coisinha? Manda pro teu amigo colorado, manda pro teu grupo de WhatsApp e bora lá, porque sempre tem muito pra falar no nosso Inter por aqui. Um forte abraço. Tchau.